Olá, bom dia, tudo bem? Um ótimo sábado para todos vocês, internautas, você, meu amigo, minha amiga, que vem acompanhando os nossos vídeos aqui no meu canal Religião, Direito e Teologia. Hoje, dia 1º de outubro, sábado, precisamente 7 horas e 8 minutos. Venho aqui neste momento conclamar a todos vocês que são cristãos, vocês que defendem a palavra de Deus como regra de fé e prática, para um assunto de extrema importância, de suma importância para a nossa vida como cidadãos aqui, nesta situação em que nós nos encontramos atualmente. Hoje eu quero falar sobre o cristão e a política, com base na palavra de Deus. Nós queremos externar os motivos, fazer algumas considerações com relação aos motivos com que o cristão deve votar. Qual deve ser o nosso papel como cristão? Será que nós podemos nos envolver com a política ou não, né? Qual é o papel do cristão no meio social com relação à política? E é importante você saber que a política ela exerce influência em todas as áreas da nossa vida, né? Não faz sentido, pelo fato de você ser cristão, dizer: eu não quero me envolver com a política porque a política é corrupta e o cristão não deve se envolver com a política. Nós sabemos que a nossa moradia, a nossa alimentação, o nosso bem-estar depende muito da política. Porque se nós escolhermos bons políticos, com certeza ele fará o bem para a nação. Mas se nós escolhermos maus políticos, com certeza ele fará mal para nós, né? E antes de nós iniciarmos a nossa fala aqui, eu quero antes falar sobre o conceito de política, né? O que é política? Nós sabemos que a política ela vem do vocábulo grego polis, cidade. A política procura determinar a conduta ideal do Estado pelo que seria uma ética social. Então nós somos cidadãos da polis e nós devemos ter a participação, nossa participação como cidadãos. Nós somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos do reino, como cristãos, né? Então, antes eu quero falar sobre os cidadãos, nós como cidadãos dos céus, né? Nós somos cidadãos dos céus porque nós somos nascidos de novo. Quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, o nosso nome imediatamente é registrado num cartório do céu, no livro da vida, né? O nosso nome passa a fazer parte dos registros divinos, né? E nós passamos a fazer parte do livro da vida. Sobre isso nós podemos encontrar no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, né? Nós nos tornamos filhos de Deus e cidadãos dos céus, né? João, capítulo 1, versículo 12 também fala isso, né? E Efésios, capítulo 3, versículo 13. Então a nossa pátria está nos céus. Nós não temos pátria aqui nessa terra. A nossa filiação divina nos dá o direito de nós sermos herdeiros de Deus, né? Como diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 17. A nossa pátria é celestial. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Então nós não temos, a nossa pátria está nos céus, nós não temos permanência aqui, né? Nós não temos cidade aqui, mas nós buscamos uma cidade futura, conforme Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Só que nós não somos desse mundo, né? Mas o fato de nós não sermos desse mundo também não quer dizer que nós teremos que ser apolíticos, que nós não teremos a nossa participação como cidadãos
aqui nessa terra, né? Então agora eu quero falar sobre o cristão como cidadão na terra. Como cidadãos aqui nessa terra, nós temos direitos e deveres. A nossa Carta Magna, a Constituição Federal, ela vem falando sobre os direitos individuais e coletivos, principalmente no artigo 5º, né? Nós podemos ter uma relação de nossos direitos lá. E um dos direitos é o direito ao voto. A nossa participação para a eleição dos nossos representantes, né? O cristão, como cidadão brasileiro, ele tanto pode votar como ser votado. Ou então ele pode se candidatar, né, e pode ser um candidato e representar o povo perante o Congresso e criar leis para que sejam aplicadas na sociedade, né? O cristão como eleitor. Nós, como servos de Deus, nós devemos exercer o nosso direito como eleitores, né? Quando no momento das eleições, pode ser uma eleição municipal, estadual ou federal. Nós temos que mostrar que nós somos cidadãos dos céus, né? E nós temos um direito aqui na terra. E nós devemos lembrar também que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu estou apenas citando as passagens bíblicas para que o vídeo não se torne muito longo, né? Então nós já vimos aqui que nós somos cidadãos, temos a nossa participação aqui na terra, temos o direito de votar e ser votado. Agora, antes de nós votarmos, nós temos que ter consciência da decisão que nós estamos tomando, e nós devemos pedir a direção de Deus para sabermos escolher qual é o candidato correto, né? Porque se você votar errado, você vai ficar muito triste e você vai se arrepender, né? Então, nós temos que ter fé e votar num candidato que siga princípios cristãos, que tenha uma ética cristã, que siga valores cristãos, né? Então nós temos que ter a cautela de saber votar, né? E uma das cautelas que nós devemos ter é não vendermos o nosso voto. Você não deve vender o seu voto e não deve votar em candidato que está querendo comprar o seu voto. Se você souber de algum candidato que esteja querendo comprar votos, denuncie às autoridades públicas, né? O nosso voto, jamais nós devemos votar, porque o nosso voto é uma arma de grande valor. Porque nós temos a oportunidade de escolher os nossos representantes, né? Diante dos candidatos, o cristão jamais deve aceitar e vender seu voto. Isso é antiético para um cidadão do céu e revela um profundo subdesenvolvimento cultural, né? Então, uma pessoa que vende o seu voto, ela não tem uma consciência política, não tem uma ética pessoal, né? É antiético vender o seu voto. Então, o primeiro conselho antes de votar é que você jamais venda o seu voto. Segundo, que você tenha preferência por um candidato cristão. Eu não estou querendo dizer aqui que você não deva votar no ateu. Existem muitos ateus, existem muitas pessoas descrentes que possuem uma ética. Eles também possuem ética, não somente os cristãos. E o contrário, existem cristãos que não possuem ética, né? Nós podemos fazer essa comparação, fazer essa analogia, né? Então nós devemos escolher um cristão que tenha um perfil, aliás, um candidato que tenha um perfil cristão claramente identificado, né? Comprometido com o reino de Deus, de bom testemunho na igreja, uma pessoa que seja honesta, cumpridora dos seus deveres perante a sociedade, perante o seu meio familiar, diante da igreja que ele frequenta, né? Que ele tenha vocação para a vida pública. E o eleitor crente, ele deve dar preferência a esses candidatos, né? Em lugar de eleger uma pessoa que não possua ética e que não possua compromisso com o reino de Deus, né? E a palavra de Deus nos recomenda: então, enquanto temos tempo,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso encontra-se em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Não convém, outra coisa que nós devemos nos atentar, não convém que pastores se envolvam na política. Se você tem um chamado para o ministério, que você se dedique ao ministério, que você se dedique a pregar a palavra de Deus, né? Que isso fique bem claro para os membros, que você tem uma vocação celestial, mas que deixe isso para os membros que têm uma vocação terrena. Se você é um membro e você não é pastor, e você tem a oportunidade de participar da vida política, da vida pública, vá em frente, desde que você haja com ética, com valores e princípios cristãos, né? E nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram cristãos, que foram seguidores de Deus e que foram exemplos, né? Foram políticos sábios. Nós temos aí o exemplo de José lá no Egito, que foi governador do Egito, né? Nós temos o exemplo de Esdras no reinado de Artaxerxes, que ele se destacou como líder do seu povo. Temos também o exemplo de Neemias, um copeiro, chefe da confiança do rei, que foi designado para reconstruir Jerusalém e tornou-se um governo exemplar. Isso se encontra no livro de Neemias. Temos também Daniel e seus amigos lá na Babilônia, que foi nomeado pelo rei e ele trabalhou para ser um governante. Então nós temos exemplo de várias pessoas seguidoras de Deus, né, obedientes a Deus, e que foram bons exemplos de líderes. E aqui eu quero apresentar uma passagem bíblica que diz lá em Provérbios 28, 12, que diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Então, quando nós elegemos uma pessoa justa, uma pessoa com valores éticos e cristãos, ela dá grande alegria para a população. Mas quando a pessoa é ímpia e não tem uma ética, os homens se escondem, né? Os cidadãos cristãos precisam orar a Deus para que levante candidatos que honrem seu nome ao ser eleitos, pois quando os justos triunfam, há grande alegria. E quando os ímpios são eleitos? A Bíblia nos fala, né? Em Provérbios 28, 28. Quando os ímpios sobem, os homens escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, quando nós elegemos uma pessoa ímpia, homens carnais, materialistas, ateus, né, praticantes de religiões ímpias, adoradores de demônios, infiéis aos compromissos, soberbos, corruptos, ingratos, insolentes, insensíveis, se eles forem eleitos, eles não servirão à causa de Deus. Eles não temem a Deus e nem ao próximo. Então, quando tais pessoas são eleitos, os verdadeiros homens de Deus desaparecem da cena. E é bom que os crentes pensem bem em oração e não usarem o seu voto, para eleger pessoas ímpias, pessoas que não têm o respeito para com Deus. Nem todo descrente é uma pessoa ímpia, né? Nós não podemos falar, você é descrente, você é ímpio. Existem pessoas que são ateus, mas que possuem uma ética, né? E sabem respeitar as pessoas, né? E também, assim como existem pessoas cristãs que não possuem ética, que não possuem escrúpulos, né? Então, a igreja ela pode sofrer com maus políticos, né? Nós sabemos disso, né? E nós devemos ter a cautela e o perigo de que a igreja não faça uma política partidária. A igreja não deve ceder o seu púlpito para políticos, porque o púlpito da igreja não é palanque de discurso político. Então devemos ter esse cuidado e essa cautela. Nós devemos ter o perigo, tomar a cautela de não deixar que a igreja se envolva em questões políticas, né? Então esse é o conselho bíblico. O cristão ele pode não ser contrário, não pode ser contrário a uma atividade que busca a conduta ideal do Estado,
como cidadãos da terra, nós precisamos viver num determinado local físico e social, que faz parte de um estado, né? Que faz parte de um país. Nós sabemos que precisamos escolher pessoas para nos representar, para administrar o país, e nós devemos escolher pessoas de bem. Então, melhor seria que nós orássemos a Deus e pedíssemos orientação antes de escolher um candidato. Então, pessoal, esse é o nosso conselho. Eu não sou teólogo, aliás, eu não sou pastor, eu não sou político, nunca fui político, jamais tenho intenção de me tornar um político. Mas, simplesmente, eu quis apresentar aqui os motivos baseados na palavra de Deus na hora de nós escolhermos os nossos candidatos. É isso aí, pessoal. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Um bom dia e até amanhã, dia 2, ao nós escolhermos os nossos representantes aqui do país. Entendeu? Um bom dia a todos e um ótimo sábado.